Canadá e Marrocos foi mais ou menos o seguinte, né? O Canadá mudou bastante coisa porque era a última partida deles em Copa do Mundo e os caras já estavam eliminados, ou seja, eles poderiam até entrar pra fazer festa, ainda que eles tenham falado antes do jogo que não, a gente vai entrar com motivação, a gente quer sair dessa Copa do Mundo por cima, a gente vai dar tudo que a gente tem e obedecer o pô fechou e tentar sair com os 3 pontos e tal. Beleza, os caras foram pra campo assim. E no time do Marrocos, o Bono voltou pro gol, né? Quem lembra que o Bono, no final das contas, era aquele cara que tinha saído no jogo do Marrocos depois de tirar a foto já tinha tirado a foto, já tinha cantado o hino e acabou sendo substituído, né, o goleirão, mas ele acabou voltando pra essa partida. E aí Marrocos tinha toda a vantagem no grupo aí pra conseguir passar, beleza? E o que a gente viu nesse jogo foi o seguinte, cara, um Canadá fazendo um primeiro tempo muito abaixo do que tinha jogado o restante da Copa do Mundo, né, principalmente daquele jogo da Bélgica. E a seleção do Marrocos conseguindo criar bem, conseguindo ir pra cima. E no final das contas abriu o placar com uma entregada monstra do goleiro canadense. Como é que era o nome do cara? Borsen. É B alguma coisa. O B, né? O B, o goleiro canadense lá. O maluco, cara, não entendi nada que ele fez, cara. Seria bom vocês verem o lance se vocês não viram, mas basicamente vai uma bola mal recuada pro goleiro. E aí ele, vou salvar o time. Sai da área, sai do gol. É Borjan, exatamente. Sai da área, sai do gol. Pra dar. Eu pensei, não, o goleiro vai dar uma bica na bola, né? Perigo de gol ali, dá uma bica na bola. Não, o maluco tenta sair dominando ou sair jogando, sei lá o que ele quis fazer. Ele dá um passe pro Ziyech. Só que ele tava fora da área, então o Ziyech só dá uma cavadinha por cima, um passe de cobertura, um chute de cobertura. E mete 1-0 pro Marrocos. O Ziyech que vem fazer uma Copa interessante, né? Não tá brilhante, mas tá legal pro Marrocos aí. Aí então tá, cara, Cara, o bicho pegou muito bem na bola, foi muito tranquilo, fez um belo gol aí. E aí o Hakimi, que eu quase votei nele também pra ser o nosso melhor da partida, acabei escolhendo outro depois, né, que foi o Amrabat. Mas o Hakimi jogou muito bem, também meteu um passe perfeito para o camarada En-Nesyri, que chegou, fuzilou, meteu um golaço. Marrocos 2-0. E nesse momento o Marrocos jogava legal, cara. O Marrocos jogava legal, tava tudo sob controle, os caras se classificando. Opa, que sem querer. Os caras se classificando e tal, né? E aí no segundo tempo, o bizarro foi que, tipo, a seleção do Marrocos talvez sentou em cima da vantagem, né? E ficou lá vendo o Canadá jogar. No segundo tempo, o Canadá voltou a fazer uma boa partida em Copa do Mundo, começou a dominar. E menos ineficiente do que o primeiro tempo. Eles começaram a ir pra cima e terem chances, tá ligado? Começaram a criar, começaram a levar perigo pro gol do Marrocos, até que um momento, mano, o camaradinho aqui, esqueci o nome dele também, faz uma jogadaça na ponta esquerda, passa no meio do lateral lá, do zagueiro lá, cruza pra área e o zagueirão Aguerd manda contra o próprio Patrimônio. Bono não conseguiu pegar, ficou 2-1. E aí, cara, aqui, ó, bola desviada no zagueiro, né? Aí é muito complicado pro goleiro, não tem como reclamar dele, não. Mas a parada que aconteceu é que Canadá foi pra cima e Marrocos... Olha, o Marrocos tava arriscando, eles poderiam até perder essa partida no final das contas, né? Porque nos critérios de desempate lá eles eliminariam a Bélgica, mas a verdade é que... A verdade é que o time do Marrocos deu sopa pro azar, deu muito sopa pro azar, né? Os caras levaram um gol e aí depois, velho... Cara, teve um lance maluco, bola na área, os caras mandam no travessão, a bola pinga em cima da linha, e quando vem aqui na sobra, sobe um canadense, tipo assim, tá uma bola difícil que tá muito alta, né? Mas ele sobe com um gol livre aqui, o goleiro já tava vendido, e ele manda pra fora, mas por muito pouco, a bola sai uma distância assim do travessão. Então o Canadá poderia ter empatado ali, né? No final das contas, acabou Marrocos 2, Canadá 1, Marrocos classificação histórica dos caras pras oitavas de final. Eles que criaram uma quantidade de gols claros menor que o Canadá no final das contas, né? Porque o segundo tempo foi todo do Canadá, foi bizarro. Assim, Marrocos desistiu de jogar, sacou lá? A seleção do Canadá acabou jogando até melhor, na minha modesta opinião, no contexto geral do jogo, mas perdeu a partida, não tem essa, tá fora, né, cara? E é uma seleção que teve muita superação, porque há 3 meses atrás os caras demitiram o técnico e botaram um técnico novo. Há pouquíssimo tempo o Ziyech não tava nem jogando, porque ele tava tretado com o técnico antigo. Então ele precisou de um técnico novo pra vir jogar. Ele fez apenas 3 jogos com a seleção antes da Copa do Mundo, né, cara? E no final das contas os caras foram sorteados num grupo que tinha Croácia, vice-campeã em 2018, Bélgica, terceira colocada em 2018, e eles conseguiram passar em primeiro. Então é um negócio absolutamente sensacional, um momento histórico para a seleção do Marrocos, né? E certamente, cara, foi merecido. Acho que porque pelo que eles fizeram na partida, né, foi realmente muito bom. E essa seleção do Marrocos, cara, oscilam demais durante os jogos. Uhum. É isso que eu tô tentando dizer, sabe? Então, acho que o único jogo realmente consistente deles foi contra a Bélgica, que, sinceramente, não é tão difícil hoje em dia jogar tão consistentemente bem contra a Bélgica. Então, eu tô curioso pra ver como é que eles vão se portar contra a Espanha, cara, que vai ser... A Espanha
provavelmente vai ser o time que mais vai colocar ele nas cordas, sabe? Uhum. Porque assim, a Croácia é uma baita seleção, mas a Croácia não é o tipo de seleção que coloca você nas cordas. A Espanha sim. Então eu tô curioso pra ver como é que eles vão se importar nesse tipo de situação. Técnico do Marrocos, né? O maluco disse o seguinte: o povo marroquino merece essa vitória. Não nos importamos com o próximo concorrente, no caso, o próximo time que iria enfrentar eles, né? Os caras estavam tipo assim, não importa quem vem pela frente, não temos medo de nada. Então, brabo esse cara aqui que é o Regrag, né, cara? E outra coisa é que parece que esse cara foi apelidado de cabeça de abacate, é isso mesmo? Cabeça de abacate. Bom, um apelido meio lamentável, coitado, o cara só é careca, pô. Todos viraremos um dia, né? Ou quase todos. Normal? Pois é, parece que é o cabeça de abacate. Aí, parece que quando ele foi lá comemorar com os jogadores, né, que tinha terminado o jogo, eles tinham ganhado, classificado, o pessoal começou a passar a mão na cabeça dele. Começou, né, fazer o carinho na cabeça de abacate, que ele ficou famoso aí pela cabeça dele, né? Pela bela careca reluzente. E foi jogado pra cima, cara. Foi jogado pra cima ali, comemorado. Um técnico que tá 3 meses no cargo só, né? No lado de Canadá, cara, basicamente o técnico do Canadá lá eliminado disse que, cara, a gente já gostou de participar e tal. Foi a primeira vez que a gente vem pra uma Copa do Mundo depois de muito tempo, né? E também ele disse o seguinte: o mundo vai falar bem do Canadá. Estou convencido. Cara, eu concordo, tá? Eu concordo com o que ele falou. Eu botei até aqui quando eles foram eliminados. O Canadá fez uma grande partida contra a Bélgica na primeira rodada, né? Perdeu porque a Bélgica deu uma cagada num lance lá, uma bola enfiada, eles mataram o jogo, mas assim, era pro Canadá ganhar, eles criaram mais de 3 de XG, se não me engano, de gols superados. Contra a Croácia, eles jogaram 30 minutos muito bons, né? Antes de serem estraçalhados aí por 4-1. E hoje, cara, contra o Marrocos, eles perderam de novo, mas mais uma vez eles tiveram um bom controle da partida. No primeiro tempo, eles foram fracos no primeiro tempo, mas no segundo tempo o jogo foi praticamente todo do Canadá. O Canadá mandou no jogo no segundo tempo, né? Então o Canadá cai com 3 derrotas, que pode parecer um bagulho humilhante, mas o fato e a verdade é que eles têm bons sinais. Eles têm aí alguns jogadores interessantes e um trabalho consideravelmente bem feito pra melhorar e chegar mais lapidado na Copa de 2026, que vale lembrar, vai ser no México, nos Estados Unidos e no Canadá, ou seja, os caras vão jogar em casa, né? Então pode ser muito interessante pra eles aí. Só pra falar rapidamente do Man of the Match, né? O melhor do jogo, eu dei aqui a escolha para o Amrabat, né? Um volante, cara. Muito bom, esse cara faz uma Copa muito boa. Ele, maluco, na hora que ele escolhe um cara pra marcar, ele não desgruda, né? Ele roubou, entre roubadas de bola, limpadas, assim, né? Ele meteu 91% de passes certos, foi muito bem no jogo. O próprio Davis concordou com essa parada de, não, agora temos que olhar para 2026. Os caras já estão de olho na próxima Copa, afinal estão eliminados dessa aqui, não tem muito o que fazer, né? Já tem que olhar para 2026 mesmo, igual a Alemanha. Então Croácia e Bélgica era um jogo que pra Croácia tava menos perigoso e pra Bélgica era vencer ou vencer, senão eles estavam fora da Copa, basicamente, né? E aí a Croácia entrou basicamente com o mesmo time que goleou o Canadá, e o Roberto Martinez na Bélgica fez mudanças pela primeira vez, eu diria um pouco mais corajosas, né? O cara botou o Eden Hazard no banco, finalmente, né, amigo? O que ele tinha que fazer pra ser bancado, né? Ele teria que ofender o técnico ou algo do tipo, porque realmente estava lamentável a situação do Eden, né? E acabou indo pro banco o capitão. O Roberto Martinez, ele deu muita mancada, porque o cara esperou até as últimas consequências para fazer uma mudança que era óbvia. Já tava todo mundo apontando que era bancar o Eden Hazard, né? Colocar o Eden Hazard no banco. E eu acho que nos primeiros 20 minutos de jogo já ficou cristalino como a Bélgica estava mais rápida sem o Hazard. Não vou dizer que, meu Deus do céu, a Bélgica melhorou da água pro vinho sem o Hazard. Não. Ainda era um time com muitos problemas. Ainda tinha a defesa lenta, né? Ainda tava a dupla de zaga lá com o Vertonghen e o Alderweireld. Aí já tava conseguindo atacar bem melhor, cara. Tanto que eu não acho que foi um jogo ruim da Bélgica, tá? Já vou adiantando logo isso. Porque eles conseguiram a proeza de serem eliminados no melhor jogo deles da fase de grupos. Porque eles pagaram pelos outros 2 jogos, né? Eles ganharam do Canadá jogando mal e perderam para o Marrocos tomando um baile. Então, por exemplo, esse jogo contra o Marrocos, se eles conseguem pelo menos empatar ou vencerem, o que era perfeitamente plausível, considerando que eles têm muito mais talento do que o Marrocos, já era outra situação, sabe? Porque você chegar para enfrentar essa Croácia, essa geração da Croácia, essa seleção tão bem treinada pelos Zlatko Dalic, empatar com eles é normal, está perfeitamente nos planos. Quando saiu o grupo, os belgas eles pegaram e já pensaram, contra a Croácia um pontinho tá bom. Fez um ponto contra a Croácia, tá show de bola.
Então esse resultado era um resultado que não era para ser ruim. Só que quando você entra contra uma seleção como essa, precisando ganhar, aí é que você já errou, aí que você já tá na merda. Então, apesar deles terem feito um bom jogo, e a Croácia também fez um bom jogo, tá? O jogo acabou sendo 0 a 0, mas não foi um 0 a 0 ruim. Eu acho que, se eu não me engano, esse foi o sexto 0 a 0 da Copa do Mundo. Esse foi o melhor de todos, com certeza. Foi um jogo bem interessante. E o Courtois fez, acho que 4 defesas, se eu não me engano. Todas as 4 defesas muito boas. E no lado da Bélgica, na parte ofensiva, eles começaram a produzir, realmente produzir, com a entrada do Lukaku no segundo tempo. E o Lukaku tinha tudo pra ser herói, cara, porque é um cara que chegou na Copa lesionado, é um cara que não tava conseguindo jogar direito nos outros jogos. E aí agora ele finalmente consegue jogar um bom tempo, né, 45 minutos de jogo, e ele teve várias chances de gol e não conseguiu aproveitar nenhuma. Eu acho que a que mais fica na memória, na minha opinião, é uma de cabeça, cara. Que o De Bruyne faz um cruzamento de perna esquerda, tem essa da trave que o Pedro tá mostrando aí. Que essa daí eu acho que é a menos pior de todas, tá? Porque o Lukaku chuta de perna direita, que não é a perna boa dele, E e o ele tá Vard... com a visão interrompida. É, o Vardiol tava chegando com tudo, né? Então ele tinha que chutar o mais rápido Exato. possível e o ângulo, apesar de parecer que o gol tá escancarado, na real, na visão do Lukaku, ele teria só Não tá. uma brecha, assim, pra chutar, né? Isso, porque ó, tinha o Vardiol e tinha o goleiro. Os dois fechando ele, os dois pulando em cima dele. Ele tentou tirar dos dois e ele bateu. Ele até bateu bem, com força, só que a bola pegou na trave, deu azar. Mas de qualquer forma, cara, o Lukaku perdeu gols, tá? Ele fez. Cara, é curioso porque ele foi bem em tudo. Ele se movimentou bem, ele fez pivô, ele apareceu, ele se desmarcou. Só que na hora de chutar ele tava zoado, cara. E como eu tava dizendo, a chance mais cristalina, na minha opinião, que ele perdeu, é uma que o De Bruyne faz uma jogada, vai pro lado esquerdo do campo e cruza. No que ele cruza, o cara do primeiro pau da Croácia, que eu não sei quem é, ele não dá em bola, ele fura. E a bola passa pro Lukaku. Aí o Lukaku meio que, sei lá, não tava botando fé na falha do defensor. E ele cabeceia por cima do gol, sendo que tava sem goleiro no gol. Era só ele encostar. E aí depois teve outras jogadas que ele poderia ter aproveitado melhor. Tem uma que a bola passa pra ele e é basicamente a mesma coisa. A defesa da Croácia deixa passar. Ele meio que não tava botando fé. Quando a bola vem, ele toma um susto e não coloca a bola pra dentro do gol, sendo que era só empurrar. Então era um cara que tinha tudo para ser herói, entrou no segundo tempo, melhorou a equipe. A Bélgica criou boas chances de gol, tá? A Bélgica poderia ter vencido esse jogo tranquilamente, se o Lukaku tivesse sido melhor, mas acabou não vencendo. Então é aquilo que eu disse, cara. Quando você chega na última rodada precisando vencer uma seleção tão boa quanto essa Croácia, uma seleção que hoje teve o Modric jogando um absurdo, que teve o Vardiol jogando um absurdo, que teve o Kovacic jogando um absurdo. Quando você chega para enfrentar esses caras com a obrigação de vencer, você já tá na merda, porque é muito difícil. Aham. Cara, rapidamente o Lukaku, ele perdeu 4 grandes chances, né? Nenhum jogador perdeu mais numa partida dessa Copa do Mundo. E se a gente for ver aqui, ele teve 1,67 de gols esperados. Só ele, mano. Então, assim, um atacante de alto nível com esse tanto de chance aqui tinha que fazer uns 2 gols. No mínimo um, E olha né? que ele entrou. E olha que ele só jogou metade da partida, viu? E teve isso tudo aí de gols esperados. Então, é aquilo, cara. Ele poderia ser herói e acabou saindo como vilão. Tanto que quando ele sai do jogo, cara, ele dá um soco no espelho, no vidro, assim, que tem no banco de reservas e acaba quebrando. Depois as câmeras filmaram ele chorando no ombro do Thierry Henry. Então, foi um jogo muito frustrante pra ele. Ele como eu disse, ele foi bem em tudo, só não na finalização. Porque assim, cara, o cara aparece sozinho, o cara faz um pivô direitinho, o cara se desmarca, sobe direitinho e não consegue colocar a bola no gol. E o Lukaku já tá passando por isso há muito tempo, né? Quem lembra da temporada passada dele no Chelsea, ele também tava perdendo gol a rodo. Então, assim, eu não consigo entender o que tá acontecendo com esse cara, porque é um cara que na Internacional tava jogando absurdo, tava metendo gol igual cachoeira da água. E aí ele vai pro Chelsea e não consegue repetir isso, e chega na seleção na Copa do Mundo não consegue repetir isso. Então, próxima restante de temporada, né, aí com a Internacional, ele se recuperou da lesão, a Internacional tá na Liga dos Campeões, tá no mata-mata. Ele vai ter que sair dessa, cara, vai ter que sair dessa porque atualmente ele tá no fundo do poço. É, cara, e olha só, se a gente for ver aqui na questão das chances criadas, né? Foi um jogo em que a Bélgica conseguiu, pela primeira vez na Copa, ter produção ofensiva, né? E com quantidade, finalizou 16 vezes, 3 de gols esperados. Então era um jogo para eles terem vencido.
E vale lembrar, se eles fazem um a 0 aqui, eles estavam passando tirando a Croácia, não era isso? A situação no grupo era isso, né? Sim, era exatamente isso. Eles fazem 1-0, um abraço Croácia e eles passavam. É aquilo que eu disse, cara. A Bélgica, o Roberto Martinez, ele encontrou o time da Bélgica no último jogo. Os 2 primeiros jogos ele fez merda, entrou com escalação horrível, a seleção pesadíssima. Cara, o Batshuayi e o Hazard, pelo que eu consegui interpretar da partida de hoje, o Batshuayi e o Hazard eram os 2 caras que estavam acabando com a Bélgica, que estavam deixando o ataque deles lentos, pesados, horrível. E hoje, com as mudanças que ele fez, com o Carrasco, com o Trossard, o Mertens no primeiro tempo, depois ele sai para a entrada do Lukaku, o Dendon, que é no meio campo, também foi bem. A seleção jogou bem, cara. Se eles jogassem assim a fase de grupos inteira, provavelmente eles teriam passado. Mas não foi o que aconteceu. E logo depois que acabou a partida já foi confirmado que o Roberto Martinez, técnico da Bélgica, deixa o comando. Ele estava 6 anos, né, no comando da seleção brasileira, da seleção belga. E inclusive ele foi responsável por eliminar o Brasil naquela Copa de 2018, quando a Bélgica terminou em terceiro lugar, a melhor posição da história da seleção. Esse é um cara que, apesar desse mau trabalho na Copa do Mundo, ele vai estar bem cotado para assumir um time provavelmente na Inglaterra, onde ele já trabalhou e foi bem, né? E a seleção da Bélgica vai encontrar um outro caminho com outro treinador e de repente vai ter outro cara responsável por fazer uma limpa, digamos assim, na seleção, né? O Rafa foi nos jornais belgas, né, buscar aqui, cara, por exemplo, esse jornal aqui de muita reputação chamado RTBF, mentira, não sei, eu não conheço, né, mas enfim, estamos aqui no jornal belga, que deu nota pros jogadores, né, e o Rafa achou que eles passaram pano, assim, pros jogadores ali, deram notas muito boas, nota 7 pra vários atletas aqui. O Courtois foi bem, tá? O agarrou muito. O Lukaku pegou a nota 4, né, por ter perdido principalmente esses gols aí, foi o pior da equipe. Mas assim, talvez na real não seja uma passada de pano não pros caras, porque assim, não foi nesse jogo que eles foram eliminados, na verdade, né, cara? A questão foi ter perdido o jogo contra Marrocos, essa que foi a parada. Estamos no HLN, né, o site belga de grande reputação. Mentira, não sei, mas enfim. Temos aqui uma questão aqui que foi falada, deixa eu ver por quem mesmo. Foi pelo Alderweireld, né? Ele disse que... A questão que é a seguinte, ele vai voltar pra casa agora, zagueirão veterano da Bélgica, e depois vai ver o que fazer. Ele deu de tudo dele na Copa do Mundo por 15 anos, precisa pensar se ele vai se aposentar ou não, né? Mas ele tem orgulho de ter feito parte dessa geração. E o próprio Vertonghen tinha falado alguma parada também semelhante, assim, que ele não tava pensando em se aposentar da seleção ainda, que ia pensar e tal. O que talvez possa atrasar um pouco a renovação, né? Porque quando o cara não tem a iniciativa, de repente, de ele pedir as contas... Pode ser que eles acabem, sei lá, continuando na seleção pela influência que eles têm, até porque eles não fizeram uma Copa tenebrosa, né? Hoje acho que eles foram bem, os zagueiros ali. E aí, de repente, continua até a Eurocopa e aí isso atrasa a renovação, né? Não sei como é que o técnico novo que eles vão ter vai conseguir lidar com isso. O Vertonghen também disse a mesma coisa. E aí a gente tem o encerramento do grupo, então... Né? Marrocos em primeiro, quem diria, os caras estão de parabéns, vale lembrar, não perderam nenhuma partida, tá? Ganharam 2, empataram uma. A Croácia com 5 pontos ficou em segundo lugar, inclusive com 2 0-0, né? O 0-0 contra Marrocos, aquele primeiro jogo do grupo, que foi uma coisa terrível, um jogo horroroso, né? E ganhou do Canadá de 4-1, né? E a Bélgica foi de base, adiós, né? Acho que isso aí é aquela parada que assim... Sabe quando tu vê a merda acontecendo, vai dar merda, aí todo mundo fala, vai dar merda, aí tá todo mundo já esperando que a merda vai acontecer, só falta a merda acontecer, aí tu fica todo mundo olhando, e aí dá merda, e foi isso que aconteceu, né, porque a Bélgica já tava dando grandes indícios aí de que algo como isso poderia rolar, né. E o Canadá, que eu sinceramente, considerando que é uma seleção pequena, sem tradição em Copa do Mundo, classificando pra Copa acho que pela segunda vez, né, que há 20 anos atrás mal tinha futebol lá no país deles. Os caras fizeram uma boa Copa, apesar dos 0 pontos. Tu olha assim e tu fala, não, o Canadá foi saco de pancada. Não foi. Em vários momentos das 3 partidas eles tiveram um futebol bem interessante, então acho que eles caem. Mas eles caem de cabeça erguida, considerando que eles são Canadá, tá? Obviamente, né? Não vai, né? Se fosse outra seleção aí, seria um desempenho vergonhoso, mas... Considerando que foi o Canadá, eu acho que eles têm muita coisa positiva pra tirar desse ciclo de Copa do Mundo aí. Ao contrário de outras seleções. Ao contrário de Gales, por exemplo. Gales caiu sem apresentar nada. Nada. A própria Bélgica. 2 jogos ridículos que eles fizeram. A Bélgica fez 4 pontos, mas acho que eles caem com menos mérito do que o Canadá com 0. Minha modesta opinião. Imagino que alguns vão discordar, né? Japão e Espanha. Chegando naquela loucura. A Espanha, vale lembrar, começou a Copa metendo 7-0 na Croácia, né? O Japão...
Começou a Copa ganhando da Alemanha de virada no começo. Aí depois o Japão foi e perdeu pra Costa Rica. Ninguém conseguia imaginar o que poderia acontecer aqui, porque a gente não sabia qual o Japão que a gente ia ver em campo, né? E no final das contas, o técnico Hajime Moriyasu fez algumas mudanças pra partida, né? E o Luiz Henrique também mudou aqui. O Luiz Henrique que deu declarações aí no meio da semana, tá com a popularidade em alta, né? Falou algumas coisas sobre o futebol que foi bem interessante. E ele mudou um pouco a equipe aqui da Espanha. A Espanha tava chegando pra esse... Cara, o time com mais tranquilidade na tabela era a Espanha, mas mesmo assim, meu Deus do céu, cara, o que foi esse jogo aqui? E é impossível não falar do jogo da Alemanha com a Costa Rica ao mesmo tempo, porque esse jogo aqui foi uma loucura. Eu vou tentar falar do campo e bola, mas é impossível não falar daquele jogo lá, né? No primeiro tempo, cara, o que aconteceu? Foi que a Espanha acabou metendo um golzinho com ele, Álvaro Morata, um dos artilheiros da Copa do Mundo, respeite, o 5º maior artilheiro da história da Espanha. Se eu falei Croácia, é Costa Rica agora no jogo aqui da Alemanha, tá? 5º maior artilheiro da história da Espanha, beleza? E o cara tá com um dos artilheiros da Copa do Mundo aí, sensacional, Moratinha. Tem que respeitar o homem. Vem o cruzamento da direita, o Azpilicueta manda e o Morata de cabeça. E ali parecia, cara, era muito começo do jogo ainda. Então parecia que a Espanha ia dominar a partida. Eu até falei o seguinte, o Japão tá num momento complicado, porque olha só os números do primeiro tempo, cara. Os caras perdendo de 1 a 0, né? A Espanha com 83% de posse de bola e tinha conseguido 3 finalizações no gol. Então eu cheguei a pensar o seguinte, se o Japão tentar sair mais pro jogo, os caras vão tomar mais, porque a Espanha tá bem. Não tava criando um volume tão grande de chances, mas tava bem. Tava no controle absoluto da situação. Só que quando dizem que um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar, é porque a pessoa não conhece o Japão de 2022. Porque os caras voltam do segundo tempo. Eles já tinham adiantado a marcação ainda no primeiro tempo, depois do gol, tá? E estavam criando dificuldades pra Espanha. Eles se enrolaram várias vezes lá. O Nai Simon quase entregou uma paçoquinha monstra, assim, né? Ele se enrolou todo quando ele viu que ele ia perder a bola, ia tomar o gol, ele chuta a bola pra longe. Mas o Japão já tava começando a pressionar mais em cima. E no segundo tempo, é exatamente isso que eles conseguem fazer. Eles pressionam, o Nai Simon sai jogando mal pra caramba, joga na fogueiraça pro Baldé, acho que é, né? Aí o Baldé acaba sendo desarmado lá, perdendo a bola chega no Hitsu Doan, ele manda um foguete de fora da área. E pra completar, não só o Nai Simon falhou na saída de jogo, como ele falhou também na hora de defender, porque ele consegue tocar na bola ainda, mas não o suficiente pra tirá-la do caminho do gol. O Japão empatava. Nesse momento, eu já tava assim, ó, meu Deus, lá vem eles de novo. Lá vem eles de novo, olha só que absurdo. Porque o Japão, pra quem não lembra, fez quase o mesmo roteiro contra a Alemanha. Saiu atrás do placar, com a Alemanha dominando. Inclusive, a Alemanha naquele jogo jogou bem pra caramba contra o Japão até os 60 minutos. Criou uma chance atrás da outra e perdeu tudo, né, cara? E o Japão conseguiu virar. E aqui não foi diferente. Logo depois, deu 2 minutos depois, cara. Um lance altamente polêmico. A bola saiu de campo ou não saiu? Cada um pode tirar sua própria conclusão. O fato é que o gol sai e o gol é anulado inicialmente, porque a bola tinha saído de campo. Só que os caras analisam lá com a linha com a tecnologia lá, do chip de dentro da bola. E, cara, eles dizem que não saiu. Diz a lenda que tem, assim, 1 milímetro. Tem um milímetro de milésimo de milímetro ali, 1% de 1 milímetro, que a bola está em cima da linha, né? Quando eu tava ouvindo a narração espanhola aqui, o cara não tava sabendo da regra, né? Ele falou, não, a bola não está mais em contato com a linha branca. Ela não precisa estar em contato com a linha branca. O que diz se a bola saiu ou não saiu é você olhar de cima da bola e se ela tiver uma célula em cima da linha branca, quer dizer que não saiu. Os caras interpretaram que não saiu e o que saiu foi o gol do Japão, né? O camarada salva essa bola aqui, mete pro meio da área e o Altakoshi, né? Acho que é o nome do camarada aí, e só empurra pro gol vazio. A Espanha tomava a virada e por um momento, com os resultados do jogo da Costa Rica com a Alemanha, ela estava sendo eliminada, com uma virada da Costa Rica lá pra cima da Alemanha, né? Então o jogo depois disso aqui, cara, ficou numa parada que foi o seguinte: a Espanha sentiu demais e aí não conseguiu fazer muita coisa, beleza? Não conseguiu fazer muita coisa na partida. Teve a posse de bola, porque o Japão, depois que ele vira, ele dá aquela recuada novamente. E a gente falava antes da Copa, o Japão pode não ser um time empolgante, mas era um time muito ajeitadinho taticamente. Os caras fazem todo o trabalho perfeito, cara. A defesa deles era uma linha de 4, outra de 5, o atacante na frente, tudo em linha bem certinho, bem compactado. Não tava conseguindo dar chance. Não, na verdade, a Espanha não tava achando nenhum buraco pra criar chances ali, cara. Os caras estavam com muita dificuldade pra entrar. E teve um momento, que eu acho que foi o momento que a Alemanha empata e depois vira o jogo,
que os jogadores espanhóis, eles devem ter entendido o que estava acontecendo por causa da reação do público na arquibancada. Porque eles começam a cozinhar o jogo de uma maneira que nem parecia que eles estavam perdendo de 2-1. Eles estavam perdendo o jogo pro Japão, eles tinham a bola e eles ficaram simplesmente toca de um lado pro outro sem forçar muito. Eles sabiam que eles não precisavam do gol. Eles sabiam, talvez, olha, eu não quero dizer nada não, eu não quero fazer nenhuma acusação, mas é possível que eles sabiam que se eles passassem em segundo, eles iriam enfrentar Marrocos e tenham fugido de um confronto contra a Croácia, né? Pode ser que eles tenham feito isso daí. Não sei se aconteceu, mas a impressão que deu foi que sim, porque nos últimos 15 minutos de jogo, a Espanha praticamente não criou absolutamente nada, ficou só tocando a bola. Eles estavam assim, contentes com o 2-1. Essa que foi a verdade, né? Com a derrota por 2-1. E o Japão também, tu acha que o Japão queria jogo? Se a Espanha não queria jogo, tu acha que o Japão queria jogo? Meu amigo, os alemães lá roendo as unhas até o osso, porque precisavam de gol da Espanha. E a Espanha aqui, ó, pá, de um lado pro outro, de um lado pro outro. E aí eu vi gente falando, eles queriam fugir do confronto com o Brasil. Cara, mas também do outro lado tem confronto com a França. Pode pegar a Inglaterra, Portugal, então eu não sei se vai muito por aí não, né? Porque vai ter confronto direto com seleção grande e forte de qualquer maneira, se eles continuarem avançando. Mas o fato é que acabou o jogo, então, 2-1, né? O Japão garantindo a classificação de forma heróica. Os caras, cara, o que o Japão fez nessa Copa é inacreditável, cara. É inacreditável. Tem que pensar, velho. Os bichos caíram num grupo com Costa Rica, Espanha e Alemanha. Eles ganham a Espanha e a Alemanha e perdem da Costa Rica. Não faz sentido. Não tem lógica o que aconteceu nesse grupo, cara. Não tem lógica nenhuma. E pior, o Japão ganhou os 2 jogos, sendo um time, na maior parte do tempo, na esmagadora maior parte do tempo, dominado pelo time adversário. Contra a Alemanha foi assim, contra a Espanha foi assim. Só que os caras tiveram um trabalho tático absurdo, né? Os caras tiveram uma entrega absurda fisicamente. O Japão muito bem na correria, nos jogos de corpo e tal, nas disputas. E nos contra-ataques os caras tiveram o que precisaram, que era eficiência. Se não me engano, cara, eu vi uma estatística do SofaScore. O Japão teve 4 chances claras na Copa do Mundo. Quantos gols eles marcaram na Copa? 4. É isso, cara. O Japão criou pouco, fez os gols que precisava e tá classificado. A Alemanha, se somar todas as chances que eles criaram em todas as partidas, eles devem ter criado 3, 4, 5 vezes mais que o Japão. E fizeram menos gols na Copa e estão eliminadas. Então o futebol, muitas vezes, é menos jogar bonito, menos ter volume, menos ter controle e mais ser eficiente. E foi o que o Japão mostrou pra gente, cara. Uma classificação absolutamente épica, merecida. Os caras batalharam. Não vou dizer que jogaram futebol bonito, em nenhum momento jogaram futebol bonito, tá? Mas os caras tinham o estilo de jogo deles, não abriram mão e conseguiram executar da forma perfeita. Tu vai falar que os caras... Tu vai criticar os caras por não terem conseguido controlar um jogo contra a Alemanha e Espanha? Claro que não, pô. Tu vai elogiar os caras por terem colocado um estilo de jogo em campo, terem seguido a risca e terem conseguido executar com perfeição. Então acho que é isso que a gente tira dessa partida da Espanha contra o Japão, que no final das contas aqui, tanto o Japão quanto a Espanha criaram mais ou menos a mesma coisa, né? A Espanha com muita mais finalizações. E cara, a Espanha com quase 1000 passes na partida. E o Japão com 150 passes. Japão 2-1, cara. Inacreditável. Posse de bola, 82% da Espanha. Isto é futebol, né? Não tenho nem o que falar, no final das contas o resultado acabou classificando ambas. Costa Rica e Alemanha, beleza? A Costa Rica fez algumas mudanças aqui e a Alemanha veio com o Kimmich na lateral direita, Musiala, Leroy Sané começando a partida aí. E obviamente que a Alemanha chegava no último lugar do grupo, precisando vencer, só que da forma como as coisas aconteceram, eles precisavam não só vencer, como torcer contra o Japão. E aí foi isso que pegou e mordeu a Alemanha na bunda, né? E aí, cara, inacreditavelmente... A Alemanha consegue abrir o placar com um gol de cabeça do Gnabry, né? Um belo cruzamento daquele lateral esquerdo, Raum, que acho que até fez uma Copa interessante, né? Ele bota ali o Gnabrão, faz o primeiro gol dele na Copa do Mundo aí e tal. E aí, cara, depois que a gente consegue ver... eu vou pedir pra te falar mais do jogo, Yuri. Mas eu lembro de ter visto tu tweetar uma coisa assim, ó. A Alemanha tá indo pra cima com tudo da Costa Rica. A Alemanha tá indo igual um trator. Ela vai fazer o saldo que precisa fazer. Hoje, tipo, eles vão passar o carro em cima da Costa Rica. Só que depois tudo mudou, né? Então como é que foi essa partida maluca aí, cara? E a Alemanha começou a criar uma chance atrás da outra, o Keylor Navas começou a aparecer, fazer defesas, o Jamal Musiala tava jogando absurdo. E aí depois que saiu o primeiro gol do Gnabry, que foi logo aos 10 minutos do jogo, foi bem no comecinho,
Era uma profusão de chances criadas uma atrás da outra, que na hora eu pensei, cara, aquele 7-0 lá da Espanha contra a Costa Rica vai ser alcançado assim rapidinho, cara. Porque era uma chance atrás da outra. Só que eu acho que o que eu não contava era que os caras da Alemanha estavam com o pé torto hoje e o Keylor Navas também tava bizarro, tava agarrando um absurdo. E eles saíram do primeiro tempo só com 1-0, sendo que pelas chances que eles criaram, por exemplo, o Thomas Miller perde um gol que é ridículo, tá? O Kimmich cruza a bola na cabeça dele, ele tá sozinho com um gol e ele consegue a proeza de cabecear para fora. Outros jogadores perderam chances, o Gnabry, o Sané, o Musiala. Eu acho que cada jogador da Alemanha tem o seu gol perdido para chamar de seu hoje, né? Porque realmente foi uma coisa assim. A grande diferença desse jogo da Alemanha hoje para aquele da Espanha, do 7-0, é a eficiência. Porque os caras da Espanha estavam chegando e estavam acertando o pé. Até o Morata acertou o pé e olha que ele usou o pé esquerdo, que é pior que o direito. Então, assim, é o tipo de coisa, cara, que não dá para você explicar muito. Porque quem olhava o jogo sabia que assim, era uma avalanche tão grande, era uma chance atrás da outra. Se fosse para você apostar em gols marcados, você apostaria na hora, porque tava muito evidente. Só que eu acho que o que pegou na Alemanha muito é que assim que volta pro segundo tempo, logo no comecinho, acho que, sei lá, foi papo de primeiros 10 minutos, o Japão virou o jogo lá. Quando o Japão faz o gol de empate, já tá ruim. Porque quando o Japão faz o gol de empate, a Alemanha já estava sendo eliminada, ela precisava fazer saldo para conseguir ultrapassar o Japão. E aí ficou pior ainda quando o Japão virou o jogo. Porque no que o Japão vira o jogo, cara, a Alemanha fica numa situação em que ela não depende mais só dela. Ela passa a depender da Espanha empatar o jogo contra o Japão. Ela tinha uma possibilidade de passar pela Espanha, que no caso, ela teria que superar a Espanha no saldo de gols. Só que, cara, a Espanha meteu 7-0 na Costa Rica. A Espanha tava com um saldo muito alto, mesmo perdendo o jogo lá. Estava com um saldo de 6 positivo. Então a Alemanha teria que fazer, sei lá, tipo 7, 8 gols, sabe? Isso tudo sendo que ela passou o primeiro tempo só com um. Então ela teria que fazer, sei lá, um gol a cada 8 minutos, um gol a cada 7 minutos. Era uma parada assim. E aí, claramente, os jogadores da Alemanha se começaram a pegar o psicológico, porque os primeiros 20 minutos, eu acho, do segundo tempo, eles não conseguem produzir direito. E é quando a Costa Rica começa a se animar, faz o gol de empate, faz o gol da virada. E aí depois o Flick começa a mexer no time e ele mexe certo, tá? Ele coloca o Füllkrug, Não, ele pera, coloca mas o tu Kai. passou pelos gols da Costa Rica como se não fosse nada, pô. Cara, foi a segunda falha do Neuer no Mundial, né? E depois acho que ele falha de novo. Porque ele já tinha falhado num dos gols do Japão. Não era uma falha grotesca, mas num dos gols do Japão, cara, naquela primeira partida que eles perdem, o Neuer meio que sai assim pra fechar o ângulo entre ele e a trave, só que ele fica com medo de levar uma bolada e ele gira assim pro lado, ó. A foto que sai é ele fazendo essa cara assim, ó, e abrindo o corpo aqui, deixando espaço entre ele e a trave. Que eu acho que já foi uma trave, não, foi um erro dele, né? E hoje, cara, nesse gol da Costa Rica, que ele bate roupa com um goleiro do nível do Neuer não deve bater. Assim, não era uma bola tão fácil e tal, mas, pô, um goleiro do nível do Neuer não pode dar uma batida de roupa assim pra frente e pertinho, assim, pro cara que vem pegar o rebote, né? Eu não consigo dizer que é exatamente uma falha. Eu acho que ele deu uma cara, ele poderia ter feito melhor. Mas eu creio que esse não seja o ponto-chave da partida, tá? Do jeito que a Alemanha tava mal, psicologicamente falando, eles iam tomar esses gols de qualquer forma. Porque é aquilo que eu disse, depois que o Japão vira o jogo, a Alemanha tem uns 20, 25 minutos de pane. Então eles nem conseguem produzir ofensivamente e eles começam a deixar a Costa Rica chegar. E com a entrada do Kai Havertz e do Füllkrug é que a coisa melhora, porque eles começam a ter mais caras lá na área, a bola começa a ir pra lá direto. E esse sujeitinho chamado Jamal Musiala começa a aparecer. Esse cara jogou no segundo tempo hoje foi brincadeira, cara, foi uma piada. Ele terminou o jogo com 12 dribles, ele terminou o jogo com 12 dribles. Ele meteu duas bolas na trave, ele obrigou o Keylor Navas a fazer defesas, ele fez o escarcéu, cara. Eu acho que se ele tivesse com a pontaria melhor e também com mais sorte, porque, como eu disse, ele meteu duas bolas na trave, ele teria saído hoje com um hat-trick. Porque ele produziu muito, cara. Ele jogou um absurdo. E o Havertz, cara, aquele negócio, ele nem joga bem de centroavante, mas assim, ele se enfiou lá na área junto com o Füllkrug, a bola começou a passar lá direto e ele acabou fazendo 2 gols. Ele até ganhou o prêmio de melhor da partida, mas passou longe de ser o melhor da partida, longe. Fez os gols, tá, mas não foi o melhor da partida. Pelo tanto de chances que a Alemanha criou nesse jogo, tá, eu salvei um tweet aqui, cara, que é da Bundesliga Insider. Acho que pessoal que tem Twitter aí deveriam seguir eles, que são um dos melhores perfis para falar de Bundesliga. E eles destacaram aqui, cara, que a Alemanha teve na Copa do Mundo 10,46 de gols esperados.
Foi a maior cifra de gols esperados da Copa do Mundo inteira. 17 chances claras de gol criadas, também é o maior número da Copa do Mundo inteira. 5 bolas na trave, também é o maior número da Copa do Mundo inteira. 69 finalizações, também é o maior número da Copa do Mundo inteira. E 24 finalizações no gol, também é o maior número da Copa do Mundo inteira. Ou seja, a Alemanha conseguiu a proeza de ser a seleção que mais produziu nessa Copa do Mundo e foi eliminada. E o curioso é que, diferente, por exemplo, do caso da Bélgica, em que eles jogam bem um jogo, mas são eliminados porque jogaram mal os outros, eu acho que isso não se aplica à Alemanha, porque eu não acho que a Alemanha fez nenhum jogo horrível nessa Copa. Pode até parecer meme porque os caras foram eliminados, mas eles fazem um bom jogo contra o Japão, nos últimos 15 minutos tomam 2 gols numa pane ali e perdem. Fazem um bom jogo contra a Espanha, poderiam ter vencido a Espanha, tá? Inclusive, se eles tivessem vencido a Espanha, não teria acontecido isso hoje, quem estaria fora hoje seria a Espanha. Não, só dando um destaque rapidamente, no jogo contra o Japão eles jogam pra caralho até os 60 minutos, eles têm mais de 3 de gols esperados, e no jogo contra a Espanha, quem teve as melhores chances foi a Alemanha, inclusive o Musiala perde gol na cara do goleiro, o Sané no finalzinho da partida, lembra, no último minuto ele sai frente a frente com o goleiro, e em vez de chutar ele tenta driblar e se perde todo, a Alemanha poderia ter ganhado facilmente. É isso, cara, eu cheguei a fazer sim, complementando, hoje também eles jogaram pra cacete. Falando, mas cadê a eficiência? De fato, faltou eficiência. Mas o que eu tô querendo dizer é que eu, pessoalmente, não consigo enxergar uma diferença entre Espanha e Alemanha nessa fase de grupos. Eu não consigo vir aqui com a cara lavada e dizer, não, a Espanha jogou melhor, a Espanha mereceu avançar. A Espanha perdeu pro Japão também, pô. De virada também, assim como a Alemanha. Só que a diferença é que eles perderam jogando pior do que a Alemanha jogou naquele jogo. E eu acho, cara, que sinceramente a gente tá vendo um caso clássico de sorte da Espanha. Porque vamos supor que inverte os papéis. A Espanha estreia contra o Japão e a Alemanha estreia contra a Costa Rica com o Keylor Navas totalmente sem ritmo de jogo. A gente poderia estar falando aqui da Espanha tá indo pra casa e da Alemanha tá avançando de fase. Então, assim, tem críticas a se fazer, tá? Mas eu não acho que seja uma eliminação vexatória, vergonhosa e tal. Eu não acho, cara, assim, tô sendo sincero, sabe? Tem azar nessa parada, sabe? Não é o mesmo caso de 2018. Em 2018 eles foram incompetentes. Nessa Copa aqui, cara, eles tiveram muito azar. Não, cara, acho que esses números aqui é uma coisa bizarra. Tipo assim, então não tem como. Isso aqui é número de. É número pra ter o melhor ataque da Copa. Então, o que faltou foi eficiência pros caras mesmo, né? Mas não significa que eles jogaram mal. Eu acho que isso aí vai contar bastante pra continuidade do trabalho do Hansi Flick, né? Porque não é uma coisa assim como foi a seleção da Bélgica, por exemplo, que é uma eliminação totalmente desgracenta com futebol horroroso, né? É uma eliminação com futebol que era pra ter passado. Foi feito o necessário praticamente e faltou eficiência na hora de meter a bola na casinha, né? Então, acredito que assim, não deve ter dúvida que o Hansi Flick vai continuar, vai fazer um bom trabalho. Chegou a falar sobre isso. Na próxima Eurocopa. E provavelmente vai dar uma forçada em algumas peças. Tipo assim, o Thomas Müller, infelizmente, né? Ele que é tão querido aí por uma galera do Eurofoot, por mim também. Não fez uma Copa muito boa. Também não acho que o Müller jogou mal, de longe não jogou mal. Mas não fez uma Copa muito boa. Hoje ele perde gol, inclusive, né? Mas acredito que talvez tenha sido o último jogo dele pela seleção. Ver como é que vai ser a renovação. O Flick tem mais 2 anos para transformar isso aqui, que é um desempenho precioso, né? Um desempenho precioso, é uma criatividade ofensiva preciosa em bola na casinha. Se eles conseguissem ter sido, não precisava nem ser muito mais eficiente do que eles foram, só um pouquinho a mais, talvez eles já tivessem passado de fase, né? Eu só acho, cara, que o que faltou para a Alemanha realmente conseguir transformar todas essas chances em gols é ter um matador, sabe? Porque assim, o Füllkrug, cara, com todo respeito, não é um jogador, não é um centroavante de nível de uma tetracampeã do mundo, cara. Sinceramente. Não dizendo que o cara é ruim, mas a Alemanha é a Alemanha, pô. A Alemanha é a segunda maior seleção do futebol mundial. E o Thomas Müller é quem tava fazendo mais essa função. E o Thomas Müller não é centroavante, cara. Ele nunca foi centroavante. Nunca foi. É um segundo atacante, um cara que também joga de meio atacante. Ele não é centroavante. Então, na verdade, muitas vezes, assim, nos jogos da Alemanha, o Müller chega a ficar perdido, assim, no meio do zagueiro, sabe? Ele não é acostumado a fazer essa função. Eu acho que é até um desperdício jogar com ele ali. Então, sei lá, cara. Eu acho que talvez, assim, com o avanço, com o crescimento do Moukoko, de repente do carinha ADMI, não sei. Eles podem chegar ainda mais fortes na próxima Euro, em 2024, mas eu não acho que é terra arrasada igual era em 2018, sabe?
E o Flick chegaram a perguntar pra ele se ele ia sair da Alemanha depois disso. Ele não disse que iria ficar, tá? Ele disse, eu vou ver. Basicamente ele disse isso, cabeça fria, cabeça quente, agora eu vou esfriar a cabeça e vou pensar pra tomar uma decisão. Então ele nem disse que ia sair, mas ele também não disse que ia ficar. Foi o mesmo caso do Thomas Miller. Perguntaram se ele estava se aposentando da seleção e ele não disse que estava. Ele disse que se este foi o meu último jogo pela Alemanha, saiba que eu dei o meu melhor, que eu sempre joguei com coração, etc e tal. Então, eu acho que tem que ficar, tá? O Hansi Flick. Eu acho que o Hansi Flick é um baita treinador. A gente sabe o que ele fez no Bayern de Munique. Eu acho que esse é um cara que entende muito de bola. E a Alemanha dele produziu uma cacetada de chance, cara, nessa Copa. Então, acho que é um trabalho que tem que continuar e que no futuro aí pode render alguma coisa. Com certeza, cara. A gente pode ver aqui, ó. Não sei se tu comentou sobre isso, Yuri, mas a Alemanha criou 5,7 de gols esperados. Cara, eu queria que alguém puxasse, né, pra ver qual que é a comparação histórica disso aqui. Porque 5,7 é uma coisa absurda. É raríssimo ver isso aqui, tá? Inclusive, quando a Espanha meteu 7-0 na Costa Rica, acho que o deles foi 3, uma coisa assim, 3 e pouco. Então, é uma produção ofensiva gigantesca da Alemanha nessa partida. E é assim, é aquela coisa, eles ganharam o jogo por 4-2. Ganharam o jogo por 4-2. Fizeram meio que o que tinham que fazer. Né? Eles poderiam ter passado se eles tivessem metido uma goleada histórica, mas na verdade, onde eles perderam a Copa do Mundo foi no jogo contra o Japão. Foi lá, acabou, perdeu pro Japão. Aliás, eles perderam a classificação 2 vezes pro Japão. Uma vez tomando a virada do Japão e depois o Japão vencendo a Espanha, porque o Japão vencer a Espanha era o único resultado que ferrava a Alemanha até o talo. Se o Japão empatasse com a Espanha, a Alemanha passava, né? Conseguiria passar. Então, a questão foi que eles perderam aquele jogo lá. Foi aquilo lá que definiu a Copa do Mundo. Mais uma vez, provando aquilo que tu vem ressaltando, né, Yuri? Nas últimas lives, que tu fala, o primeiro jogo da Copa é o mais importante. Porque se tu começa tropeçando, começa uma derrota, muitas vezes tu tá arrombado. A gente viu a Argentina começar com uma derrota e conseguiu se recuperar. Só que a Argentina não tinha uma Espanha no grupo. Né? A Alemanha pegou a Espanha e não conseguiu vencer também, né? Mas que era um resultado bom empatar com a Espanha, digamos assim. A questão ficou naquela derrota pro Japão mesmo, né? E indo por esse mesmo caminho, se a Alemanha perdeu a classificação no jogo contra o Japão, a Espanha ganhou no jogo contra a Costa Rica, porque aquele 7-0 que eles meteram na Costa Rica foi o que salvou eles. E o grupo finalizou então com o Japão em primeiro lugar, né? Quem diria 6 pontos classificou. Espanha classificou no saldo de gols, porque empatou em pontos com a Alemanha. A Alemanha eliminada e a Costa Rica, teve um momento do jogo que a Costa Rica estava vencendo, a Alemanha estava passando de fase, velho. Depois de ter tomado 7-0 da Espanha, e eles estavam com, acho que era saldo -6, -7, uma parada... um negócio inacreditável, velho. Era uma parada absurda, assim, né? Mas, enfim, cara, é isso. Futebol, se a Costa Rica passa, velho, aí tu pode, né, joga fora todas as análises. Vamos acabar com esse cast, que não faz sentido mais comentar futebol se a Costa Rica vence a Alemanha e passa de fase. Seria uma coisa mais doida, né?